Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Redes Digitais, onde nós aqui tratamos de assuntos sobre tecnologias digitais, inovações, tendências, novidades. E no programa de hoje nós vamos falar de governo digital. Você já percebeu que a maioria hoje dos serviços públicos são disponibilizados por meios digitais, ambientes digitais, aplicativos? É sobre isso que nós vamos falar. As tendências a respeito disso, benefícios, cuidados que devemos ter. Para falar sobre isso, convidamos nosso especialista, Luiz Claubert. Pai do Senhor Luiz. Pai do Senhor, pastor Marcos, a todos que nos acompanham aqui no Redes Digitais, é um prazer estar aqui com todos. Muito bom. Luiz, assim como eu, também é servidor público e vamos falar exatamente a respeito, Luiz, dessa, vamos dizer, uma certa novidade que tem surgido nos últimos anos, que é a tendência cada vez maior dos serviços públicos, né? Hoje você pega aí, por exemplo, voto aqui no Brasil é eletrônico, né? Você vai tirar um documento oficial, a grande maioria das vezes, os documentos de quitação eleitoral, um documento, por exemplo, comprovando a sua declaração de imposto de renda e, dentre tantos outros exemplos, poderíamos dar aqui, é tudo através de sites, você tem que estar conectado, tem que estar online. Luiz, faz uma abertura para a gente explicando o que significa governo digital. Em essência, uma necessidade dos governos de digitalizarem os seus serviços. Uhum. Isso começa, né, há mais de uma década, né? A gente já tem isso aí. Agora acelerou de 2020 para cá. Foi uma necessidade, assim, aquilo que não funcionava de uma forma digital, foi necessário que passasse a funcionar, porque as pessoas estavam em casa e elas precisavam seguir a vida. Uhum. Quer seja entrar com um processo de aposentadoria, ou a sua renovação da carteira de habilitação, ou mesmo o acesso à carteira de habilitação. Em alguns ambientes, quando nós chegávamos há alguns anos atrás, você tinha que apresentar o seu documento físico. Uhum. E, por vezes, você apresentava um documento digital e aquilo ali era questionável, né. O atendente ia falar: "Não, mas, eu preciso do seu documento físico, porque é por ele que, de fato, eu sei que você é você". Hoje isso nem é questionado mais. Você apresenta a CNH digital, a sua, às vezes, carteira de identidade digital, e não é perfeitamente aceito. Então, os governos, eles caminham nesse sentido. Uhum. Eu acho que aqui a gente pode fazer um contraponto também, que ser digital ou ser digital não quer dizer ser digitalizado. Até uma experiência recente, eu fui recorrer, né, de uma autuação e o processo inicial, ele era todo pela internet. Eu preenchi formulário e eu percebi que os documentos que eu tinha que eram digitais, eu tive que imprimi-los e me desloquei ao local onde entraria com o pedido. E no momento que eu cheguei ali para entrar com o pedido, a pessoa a atendente, ela escaneou, né, estou usando esse termo, né, mas ela digitalizou aquilo que eu já tinha digitalizado e já estava pronto para ser entregue, mas não poderia ser entregue na plataforma que me foi oferecida. Então ela fez o processo todo novamente. Então, ser digital não quer dizer ser digitalizado. O di Digitalizar ainda está naquele verbo que a gente aportuguesou, que é o escanear, né, que é digitalizar. acaba gerando É retrabalho. um retrabalho. É. Então os governos, eles foi necessário que os processos que eram processos manuais tornassem-se digitais, Hum, porque era uma necessidade. A população está crescendo, ela está envelhecendo, é e verdade. e isso caminha também no sentido de que o serviço público, ele precisa cada dia melhorar na qualidade que é oferecida, mas também a mão de obra, ela vai tornando-se rarefeita, né, servidores públicos, porque a população, ela cresce numa toada maior do que a quantidade de servidores públicos que nós temos. É verdade. A gente percebe, Luiz, esse movimento acontecendo realmente de uma década para cá, em vários órgãos públicos, né. Eu, no meu caso, que sou oficial de justiça, eu trabalho na justiça estadual
E realmente houve um grande avanço. Olha como é que acontecia, por exemplo, no meu trabalho mesmo de oficial de justiça. Eu ia cumprir uma ordem de um juiz, né, de determinada ordem, eu ia lá na rua, cumprir, e depois eu precisava certificar. O que é que eu fazia? Eu fazia tudo escrito no papel. Então eu escrevia, juntava aquele grupo, né, de papéis ali para depois entregar de volta no fórum fisicamente. Aquele papel que pode envelhecer, aquele papel que pode muitas vezes acumular poeira, etc., sendo colocado nos processos físicos, né? E começou-se a ser realizado um trabalho de tornar processos antes físicos em ser digitais. Aí o trabalho do oficial já facilitou, porque lá mesmo onde eu cumpro meu mandado, imediatamente eu já posso, pego meu celular, pego o notebook que está dentro do meu carro, por exemplo, e já certificar, olha, foi cumprido dessa forma, tal hora, etc. Estou aqui em determinado lugar, cumpri dessa forma, está aqui as imagens, né, do cumprimento realizado, seja o que for a ordem, e o juiz, na mesma hora que eu cumpri, já pode estar tendo o acesso, né, as pessoas do cartório, olha, esse mandado foi, o que não era antes precisava passar por todo esse processo, eu cumpria os mandados fisicamente, depois eu precisava ir em casa, imprimir, ou no próprio fórum, imprimir no papel, ia para uma central que recolhia esses papéis, levava para o cartório, para só depois até chegar, quando o juiz ia ver, aquela ação que ele tinha, aquela ordem que ele tinha dado, já tinha sido cumprida há 20 dias atrás, há 15, 20 dias atrás, enfim. Hoje não, hoje é tudo online. A vida do advogado, por exemplo, precisava enfrentar filas em protocolos para fazer os pedidos, chamadas petições. Hoje, do escritório dele, ele entra, é tudo eletrônico, né? Existe o processo judicial eletrônico. E aí facilitou muito, então diminuíram-se as filas também dentro dos fóruns. Estou dando um exemplo aqui concreto, mas para dizer que isso, o governo quis também, ao transformar os acessos aos serviços públicos em governo digital, trazer essa facilitação para a vida das pessoas em geral, né. E isso traz vários benefícios, né, Luiz? Nós podemos mencionar aqui, por exemplo, mais praticidade. Então, resolver problemas, por exemplo, sem sair de casa. Você vai recorrer hoje uma multa, né? Não precisa mais enfrentar fila nos Detrans, né? Você vai, eh, por exemplo, obter um documento para comprovar, um exemplo que eu mencionei agora há pouco, quitação eleitoral, não precisa mais sair de casa, enfrentar uma fila lá no cartório eleitoral. Você pode de casa mesmo, apenas colocando algumas das suas informações que são ali acessadas através do Gov.br, né? Então vamos falar disso daqui a pouco. Obter esse documento oficial com assinatura digital válida, comprovando que você está quite, né, com as obrigações eleitorais, né? Economia de tempo, né, menos filas. Inclusive há muitos postos de saúde, órgãos públicos que para você obter um determinado atendimento, hoje é totalmente necessário que você faça um agendamento online. Então você agenda, o que vai acontecer? Você agendou para ser atendido para determinada necessidade. Naquele dia, naquele horário, quando você chega no órgão, não tem fila. Por quê? Porque cada um tem aquele dia, aquele horário agendado antecipadamente e, portanto, quando você chega, aquele horário está sendo reservado para você, né? Então isso realmente diminui burocracia. Acesso rápido, serviços 24 horas, né? Você está precisando de um documento oficial, um comprovante de que você declarou imposto de renda, um exemplo, 3 da manhã você vai conseguir, né? Você basta acessar lá o Gov.br, o aplicativo, enfim, né? Maior inclusão, né? Quer dizer, necessidade, claro, né? De se incluir digitalmente as pessoas. Pessoas de cidades menores, por exemplo, elas conseguem acessar serviços mais facilmente. Hoje, muita gente já carrega até documentos oficiais no próprio celular. Então, você tem, por exemplo, a sua CNH digital, a sua carteirinha de vacinação, né? Você quer acessar coisas a respeito do seu sistema previdenciário, tem o Meu INSS, tudo digital na palma da mão no celular.
Agora, Luiz, como que, tecnologicamente falando, o que fez isso tornar possível, né, todas esses serviços oferecidos, né, públicos, de forma digital? Pois é, nós citamos aqui 10 anos, uma década aproximadamente, né. Existe um ranking, mundial, que ele classifica os países de acordo com quão mais digital ele é em termos de Uhum. governo digital. Então, nesse ranking, a Estônia é o primeiro lugar. A Estônia é conhecida como o país mais digital do mundo. Esse Interessante. ranking ele vai mudando com o passar do tempo, né, eh eh, as posições, os países vão se alternando de Uhum. acordo com a evolução. Então, se nós fôssemos olhar, assim, 10 anos atrás, né, 2016, o que viabiliza vem um pouquinho antes, porque geralmente o preparo ele vem um pouco antes, né. Então talvez 2012, 2013 foram anos, assim, diferenciados, porque, a computação em nuvem, ela surge antes dessa data, Uhum. mas ela não era possível, não era, os links internet, o acesso à internet, não era uma coisa tão acessível, tão disponível como era necessário. Uhum. Então, para ser digital, é necessário que eu preciso acessar de todo lugar. Eu preciso acessar a todo tempo, tem que estar disponível para mim o tempo todo. Então eu preciso de alguns fatores para que eles, se conciliem, eles aconteçam, para que de fato, seja considerado como digital mesmo. Então, a computação em nuvem, o 5G vem substituir o 4G, porque até o 4G nós tínhamos o consumo que era possível de vídeos, de conteúdo, mas o 5G ele torna, a internet móvel disponível, a proposta de fato 5G funcionando 100%, porque na verdade o que nós temos são ainda muitas cidades hoje ainda caminhando, né, Sim. mas a internet das coisas ela foi viabilizada pelo 5G. Então, foi a soma desses fatores, e aí questões de, controle biométrico, acesso a dispositivos, Uhum. então a junção desses fatores viabilizou para que, de 10 anos para cá, os governos caminhassem no sentido de que: "Olha, agora nós estamos prontos, agora podemos de fato virar a chave para sermos governo digital", oferecer serviços à população pela internet. Aqui no Brasil nós temos o Gov.br, né. É interessante que nós trouxemos aí alguns recortes aí de tela, vai aparecer aí no seu vídeo, uma primeira tela explicando uma das formas de você criar uma conta Gov.br, né. Que realmente é uma conta importante de todos cidadãos, né, brasileiros terem, eh, e aí tem um passo a passo, né, pelo celular, vai utilizar reconhecimento facial, evidentemente, mas é uma das formas mais simples que se tem de você ter o seu acesso a esse conjunto grande, né, de serviços públicos disponíveis, através de meio digital. Então, está escrito aí na tela, né, pelo celular, com reconhecimento facial. Esse método é considerado pelo próprio Gov.br como o melhor e mais seguro para obter um cadastro, seguindo os passos. E aí tem uma sequência aí de 8 passos, né. Abra o Gov.br, seja no seu celular Android ou se for um iPhone, iOS, ali ele vai solicitar que você digite o CPF para avançar, aceite os termos e aí vai vir uma série de passo a passo, né, reconhecimento facial, você vai colocar seu rosto, ele vai dizer aproxime, etcétera, né. E aí depois de toda essa parte aí de captação de informações, você vai confirmar o CPF, nome completo, usar um endereço de e-mail, telefone celular para verificar a conta, informar uma senha, salvar, né. Uma outra tela mostrando aí como se dá, o início, né, desse passo a passo aí, né. Então, abre seu aplicativo, vai aparecer ali uma tela inicial, aí depois ele começa a fazer as solicitações, né, que ali ele está só em 3 etapas, mas é claro que ele vai avançando
para toda essa parte de reconhecimento facial. E após completado, você inicia ali, que ele chama com nível bronze, né? Mas à medida que você vai colocando mais informações no aplicativo, ele vai te promovendo, né? Série prata, série ouro. E você vai tendo então, por exemplo, acesso a diversos, por exemplo, hoje carteira de trabalho não é mais física, né, Luiz? Hoje carteira de trabalho é digital. Então, para que você tenha a sua carteira de trabalho digital, é necessário que tenha a conta GovBR. Para que você tenha acesso ao seu cartão de vacinas, que é o Meu SUS digital, salvo engano, para que você tenha acesso, por exemplo, à sua CNH digital, né? E tantos outros serviços, todos eles partindo da necessidade de se criar essa conta GovBR. Isso. E ainda sobre o GovBR, uma coisa que é importante de utilidade pública é que os níveis bronze, prata e ouro, pode ser que o nível ouro você consiga alcançá-lo com uma certa facilidade ou maior agilidade, fazendo o seu cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. Muito O bom. cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, com reconhecimento facial que acontece ali. Quando você acessa a sua conta BR, já tendo o seu cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, você já entra como usuário ouro, que é Opa. muito diferenciado em termos de acesso a serviços que estão disponíveis. Então, foi importante ter ficado claro aí que para acessar a CNH digital, para acessar a carteira de trabalho digital, para acessar o assinador, que nós iremos falar sobre ele daqui a Uhum. pouco, o meu imposto de renda, que é um serviço assim extremamente relevante, né? Isso. Poder fazer toda a declaração de imposto de renda pela internet, de fato é necessário o acesso à conta GovBR. Essa dica é boa, né? Ir num cartório eleitoral e fazer a sua biometria ali, né? Fazer esse cadastro, é importante, né? Quem já tiver feito isso, ao criar a conta GovBR, já Já é entra já ouro, no né? nível ouro. Muito bom. Luiz, vamos falar então do assinador. É possível hoje em dia a gente conseguir documentos, né, em PDF, assinados com validade jurídica, né, inclusive. Exatamente. Documentos como contratos, de locação de imóvel, um documento, às vezes uma procuração. O assinador, ele, por um bom tempo também, da mesma maneira que éramos questionados em alguns lugares sobre o documento que estava sendo apresentado ali, uma carteira, digital, a carteira de habilitação, que hoje já não é mais questionada, a mesma coisa vale para o assinador. Então, para ter acesso ao assinador, eu preciso ter uma conta GovBR Uhum. e é uma busca simples no Google, assinador GovBR. Ali ele me dará acesso à plataforma, faço a autenticação com meu usuário e senha GovBR e a partir daquele momento, já com o documento pronto, se é um contrato, pode ser às vezes um contrato escolar, pode Uhum. ser um contrato às vezes de transporte escolar, né, que é oferecido também às vezes nessa modalidade digital, você faz ali nós chamamos de upload, né, Sim. para a plataforma, faz a assinatura e aí o seu documento da sua parte está assinado. Quem estiver do outro lado lá para assinar também pode usar também o próprio GovBR para oferecer a assinatura dele, tem validade, é algo que de um tempo para cá foi superado e ele suplantou, né, tem suplantado serviços de cartório, né? Porque alguns anos atrás nós tínhamos que ir ao cartório, às vezes apresentar o nosso documento de identidade e assinar ali na frente de quem estava ali te atendendo, para ter ali um reconhecimento de assinatura, né? E era um serviço pago. O assinador digital é um serviço gratuito, Gratuito. que substitui a saída ao cartório. Você não tem fila, não tem custo. Muito bom. Muito E útil. é garantido de que é algo que de fato você assinou, né. Sim. Muito bom. Bom, estamos aqui já partindo para o encerramento. Vamos encerrar sempre com a nossa reflexão, né. É importante nós percebermos que, eh, nós estamos vivendo um tempo em que tudo está registrado. O governo digital é algo que realmente está em expansão, não só aqui no Brasil, em vários países do mundo. Esses sistemas cada vez mais integrados, integrando órgãos públicos, né, serviços públicos ofertados à população, dados, identidade, movimentações, tudo digitalizado. Mas a nossa reflexão, enquanto os sistemas humanos identificam pessoas por dados,
nunca vão substituir o poder do nosso Deus, que é aquele que nos conhece, que sonda os corações, né? Então, as aplicações, os sistemas nos identificam pelos dados, por aquilo que pode fazer um reconhecimento facial, etc. Mas é Deus que sonda os corações. Há um texto, na palavra diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. O homem vê o exterior, mas o Senhor conhece o coração. A tecnologia pode ajudar muito, mas nossa segurança sempre está no Senhor. Muito bem, Luiz, Pai do Senhor, mais uma vez obrigado pela sua participação. Pai do Senhor, eu que agradeço a oportunidade. É isso, espero que tenham gostado e encerramos mais um programa Redes Digitais. Até a próxima oportunidade. A todos, a paz do Senhor Jesus.